Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 6º episódio dessa segunda temporada do podcast Spoilers da Vida. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu te convido a escutar no seu agregador de podcast, faz lá uma busca por Spoilers da Vida, tem muito conteúdo bacana sobre comportamento, programação neurolinguística, coaching, para quem está procurando ter menos ansiedade, mais qualidade de vida e mais controle sobre a sua própria história. E nesse 6º episódio, eu vou continuar falando um pouco mais sobre como as mudanças podem impactar na nossa vida e nas nossas emoções. E hoje mais voltado para uma abordagem que eu acho bastante interessante, que é a jornada da mudança, trazida aí pelo psicólogo inglês e especialista em liderança e mudanças organizacionais, John Fisher. E ele criou esse trabalho em 1999 para o Congresso Internacional de Desenvolvimento Humano, lá em Berlim, e posteriormente, em 2012, ele evoluiu com esses estudos na Universidade de Leicester, na Inglaterra, e o objetivo era mostrar como as pessoas reagiam a uma mudança numa empresa, uma mudança organizacional ao longo do tempo, e como isso influenciava nos seus comportamentos. E apesar do foco ser mudanças organizacionais, você vai perceber que é fácil identificar como isso é congruente, como isso tem a ver com qualquer outro tipo de mudança nas nossas vidas, não é? E tudo começa nessa jornada, quando a gente está na tão conhecida zona de conforto. As coisas estão indo bem, de acordo com o que a gente espera, já estamos acostumados com a rotina, com a nossa forma de trabalho, com o que acontece na nossa vida. E aí chega a mudança e com ela começa essa jornada doida de mudanças de emoções. E como aqui no podcast não dá para ver, essa jornada ela é uma curva, É uma curva que mostra como a gente se motiva ao longo da jornada e quais são as emoções e ao longo do tempo, Então imagina aí que seja um U, é uma curva em U, onde ela começa lá em cima, onde a gente está motivado, ela decresce e depois ela volta a um estado onde a gente está motivado. E a cada etapa eu vou te dizendo aqui mais ou menos onde é que a gente está. Se você preferir também, depois entra na minha página que lá vai ter o conteúdo em vídeo e um artigo. O endereço é brunobr.com.br. Então, para começar essa jornada, vamos lá para o topo do U, A gente começa pela ansiedade. Nosso pensamento geralmente é: será que eu vou conseguir lidar com essa mudança? Ou será que essa mudança vai dar certo? E a gente começa a ter consciência das coisas que estão fora do nosso controle. E a gente tenta projetar um futuro, sem ter informação suficiente, é claro, e a gente não sabe o que nos espera nesse futuro, e na maioria das vezes a gente traz uma visão negativa e até catastrófica do que pode acontecer. E como eu falei lá no último episódio, que eu falei sobre mudança também, aqui a gente pode simplesmente congelar e perder toda a nossa energia, se sentir desmotivado e achar que a gente não é capaz de abraçar essa mudança. E apesar desse seu início da jornada, a forma como você lida com essa situação, com a situação de mudança, vai ser um direcionador para todas as outras etapas dessa curva de transição. E se você está numa empresa ou um time que está passando por alguma mudança, o principal fator a ser considerado é a clareza, é a transparência em relação às mudanças que vai ser passada para todo mundo. Quanto mais se especula, maior é a chance de gerar uma ansiedade nas pessoas. E se você conseguir controlar a sua ansiedade um pouco e olhar para a mudança com bons olhos, você vai ter um segundo momento emocional, Também ali no alto da nossa curva, o momento da felicidade, da excitação. Você vai pensar até que enfim as coisas vão mudar, ou então que bom que as coisas estão finalmente mudando. Vai ser aquela excitação que dá sempre que a gente enfrenta algo desconhecido, como por exemplo uma viagem. Sabe como é que é? Tem um pouco de medo do que pode acontecer, mas é uma sensação positiva. Mesmo tendo esse medo, é algo positivo. Você fica contando as horas para a viagem acontecer. E algumas pessoas realmente se sentem aliviadas de que algo realmente está mudando. Independente das percepções do passado e do medo do futuro, mesmo com as crenças que foram criadas, as pessoas têm a expectativa de que as coisas podem melhorar. E, nesse sentido, é importante que a organização pense na melhor forma possível de comunicar, para que a expectativa das pessoas se mantenha real. Um dos maiores riscos nessa parte é que a expectativa da pessoa sobre a mudança seja maior do que a própria mudança. Inclusive, esse é um erro, uma característica muito comum nas empresas. Elas geram um buzz, aquele burburinho sobre as mudanças que estão acontecendo, criando aquela expectativa enorme, mas quando as mudanças efetivamente chegam,
elas não são tão grandes quanto se imaginava, ou elas não geram tanto impacto na vida das pessoas como se esperava. E aqui é a hora de confiar na mudança, de obter uma automotivação, ou no caso das empresas, uma adesão das pessoas para que elas se sintam parte do processo. Tudo isso pode sim achatar essa curva e fazer com que você passe por essa mudança com impactos menores. O mais comum, entretanto, é começar uma etapa de resistência à mudança, de sentir a mudança como uma ameaça, de ter medo do que efetivamente está por vir. E o medo ele aparece bem no início dessa montanha-russa de emoções, né? Quando a gente começa a descer nesse U, diminuindo ainda mais a sua motivação e trazendo um estado de insegurança. A percepção da mudança e de si mesmo começam a te fazer pensar que essa mudança pode ser grande demais, de imaginar que talvez essa mudança vai impactar na sua vida, no seu trabalho, e muitas pessoas acabam entrando em um estado de negação à mudança, de desacreditar e entrar naquela síndrome do avestruz, né, que enfia a cabeça debaixo da terra para não ver o que está acontecendo ao seu redor. Nesse momento é muito comum surgir um sentimento de raiva, principalmente dos outros, pelo que está sendo causado, pelas decisões que foram tomadas, pela mudança que está sendo trazida. E esse sentimento de raiva, inicialmente pelos outros, ele perdura até o final dessa curva do U, ou seja, o ponto lá do centro, lá embaixo, onde termina a nossa curva descendente. Junto com esse medo, surge um sentimento de ameaça, de não se sentir seguro, não saber como você vai lidar com as mudanças e principalmente se está pronto para elas. Pensa no ciclo de um novo emprego. Antes de você começar, surge aquela ansiedade, sem saber exatamente o que te espera, imaginando, obviamente sem detalhes, como vai ser o seu dia a dia, como é que você vai lidar com aquela situação. Depois vem aquela alegria, aquela excitação do novo, dá uma mudança para a sua vida, de algo que você trouxe, que você estava buscando. Em seguida vem a insegurança. Poxa, será que essa mudança é grande demais? Ou será que eu estou pronto para ela? E isso tudo, às vezes, acaba trazendo aquele sentimento, como eu falei, de raiva, inicialmente pelos outros, né? Nesse caso não existem os outros, e ela vai voltar para si. Então, às vezes, vem um sentimento do tipo, um pensamento do tipo, poxa, por que eu fiz isso? Mas não se preocupe, isso, inclusive, é parte da jornada, é normal sentir raiva, mas essa raiva vai passar. Mas muitas pessoas, nesse momento, elas simplesmente desistem, elas se desiludem dessa mudança, às vezes elas acham que elas não são capazes de absorver e abraçar, e elas voltam atrás, seja num casamento, um novo trabalho, um namoro, morar no exterior, ou até trocar na sua empresa. Muitas vezes nós somos os próprios sabotadores das nossas vidas, quando a gente tem medo da mudança ou a gente não se acha capaz, é a tão conhecida síndrome do impostor. E na continuidade dessa jornada, a gente está chegando lá no fundo do poço, ou seja, na parte mais baixa do nosso U, da menor motivação que a gente pode ter. E a gente começa a se sentir culpado, passamos a ter maior consciência das ações e escolhas do nosso passado, entendemos que nós não somos mais quem nós éramos e que esse nosso eu talvez não seja o que se espera nesse momento. Nesse momento você começa a ter aquela noção de que as suas crenças podem ter te limitado, as suas ações podem ter sido negativas e as opiniões das pessoas, elas têm grande influência sobre você, elas impactam muito na sua autoimagem. E esse sentimento de desconexão com a mudança pode inclusive trazer vergonha, raiva de si mesmo por não estar pronto para essa mudança e até levar a um estado de depressão. E esse literalmente é o ponto mais fundo da nossa jornada, onde o futuro é incerto e não sabemos se iremos nos encaixar no que nos espera, não temos confiança em nós mesmos e o sentimento predominante é a angústia. E é onde a gente tem que ter mais cuidado para não deixar que isso perdure por muito tempo. E por incrível que pareça, aí ocorre o nosso ponto de inflexão, né? Onde a curva deixa de ser descendente e volta a ser ascendente, um momento de virada, onde a gente começa através da nossa autoaceitação, de entender que somos capazes de mudar, de achar que não temos opções, de abraçar as mudanças mesmo que com raiva, do tipo, eu vou fazer isso mesmo que me mate, a gente começa a subida da nossa curva, a aceitação gradual da mudança. E a mudança começa a fazer sentido, você começa a perceber que existe sim uma luz no fim do túnel, você deixa de ser um espectador de tudo que está acontecendo e passa a experimentar mais, a testar, a se sentir parte do todo e começa a entender que é capaz de mudar.
você efetivamente começa a ver os resultados dessa mudança. Você começa a acreditar. E a gente entra na última etapa dessa jornada emocional, no ponto mais alto do nosso U, onde você efetivamente segue em frente. E seguir em frente te traz aquele sentimento de conforto que você tinha no início do processo e que nos foi tirado no momento em que a mudança surgiu. E agora ele começa a retornar, a mudança começa a estar em linha com as nossas convicções e crenças, a gente começa a ver resultados efetivos, passamos a nos sentir bem, sentir que isso vai dar certo, que está sendo bom para a gente tem uma nova consciência sobre nós mesmos e a gente sente que vem evoluindo e que se sente bem por estar fazendo a coisa certa, por ter tomado a decisão, por estar fazendo parte dessa mudança e da maneira correta. E aqui são criados, outros comportamentos, rotinas, hábitos, todos são estruturados e a gente passa a voltar para o nosso estado de zona de conforto. E essa é a jornada de mudança ou de transformação segundo John Fisher, E eu acho que apesar de não ser uma receita de bolo, dá uma visão muito comum do que acontece com a gente quando a gente passa por um momento de mudança, seja ele por uma decisão nossa, alguma coisa que a gente toma para a nossa vida, uma mudança diária, uma mudança de emprego, uma mudança de país, uma mudança de relacionamento, ou por fatores alheios ao nosso querer. Às vezes uma pandemia, como é o momento que a gente está passando agora, uma mudança organizacional, que não necessariamente é uma decisão nossa, a gente é parte da transformação, mas a gente não é parte decisória. Então, tudo isso ajuda você a entender em que estágio você pode estar passando e também entender que isso é uma fase. Como tudo na vida, tudo muda o tempo todo. Isso a gente não vai ter controle nunca. As coisas são impermanentes. A gente sempre vai estar em mudança. Quanto mais consciência sobre essa mudança e sobre como nós nos comportamos diante dessa mudança a gente tiver, mais fácil vai ser a gente passar por ela, sem que a gente sinta as dores da mudança, sem que a gente tenha apego pelo estado onde a gente está na nossa zona de conforto, mas sim sempre buscando achar o nosso equilíbrio. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bom para você. Novamente, se gostou, curte, compartilha, deixa a sua avaliação, deixa o seu comentário. Se quiser sugerir algum tema específico, é só mandar um e-mail bruno@brunobr.com.br e segunda-feira que vem a gente está aí com um novo tema. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.